Olá! Hoje a gente continua nosso mergulho em evolução em dois mundos. Vamos focar no capítulo 7, que fala de espírito e hereditariedade. Um assunto, olha, super atual, né? E fundamental. Com certeza. É um ponto central da obra. Exato. E a obra, né, ditada por André Luiz com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, ela tenta fazer essa ponte entre a genética, a ciência e uma visão mais espiritual. Isso, ligando a lei da hereditariedade com o plano divino, com a ação do espírito. A nossa ideia aqui é entender como o livro costura isso. Tipo, como que a herança biológica, os genes, os cromossomos e a jornada do espírito, como isso tudo se encaixa nessa visão. Vamos lá? Vamos. O capítulo começa de um jeito bem interessante. Ele compara a hereditariedade com a geometria. Diz que ela define a vida dentro de uma forma, de limites. Sim, estabelece os contornos, né? Isso. Mas logo em seguida, ele adiciona uma camada falando que não dá para ignorar a inteligência, o planejamento por trás. Algo que a ciência mais materialista, talvez, hesite em considerar. E aí fica fascinante a descrição que ele faz da formação dos cromossomos. São como repositórios das fórmulas vitais. As bases biológicas. Exato. Mas, ao mesmo tempo, são chamados de caracteres, onde a mente, o princípio inteligente, deixaria sua marca. Escreveria ali, as disposições, os significados do próprio destino da pessoa. Quer dizer, os genes seriam os pontos que formam essas linhas, os cromossomos, e a mente atuando nisso. Precisamente. É como se a mente escrevesse nesses caracteres. E para explicar como, o texto introduz um conceito-chave, os bióforos. Bióforos? Que seriam eles? São descritos como unidades de força psicossomática ou grânulos sutis das ações da mente. A ideia é que eles se misturariam aos genes. E qual seria o efeito disso? Eles projetariam os nossos estados mentais sobre as células e daí para o corpo todo. Seriam a ponte, sabe? A conexão entre o estado mental, o estado espiritual e a expressão física. Uau! Isso é uma ideia bem forte. É uma ponte direta entre pensamento e biologia. Exatamente. É aqui que a coisa fica, como você disse, bem profunda. Não é só matéria, nem só espírito, é uma interação. Tá, e como essa interação evolui? O livro fala disso? Diferencia, sei lá, entre os reinos da natureza? Sim, ele aborda isso. Nos reinos inferiores, vegetal, animal, a hereditariedade funciona mais como, digamos, repetição. E diferenciação, mas de forma mais guiada, talvez mais instintiva. Menos influência individual. Isso. Mas no reino humano, onde o espírito já tem vontade própria, consciência de si, ele influenciaria ativamente. Desde a fecundação. Desde o comecinho. Desde o comecinho. A presença e a influência eletromagnética do espírito direcionariam fenômenos ali no óvulo, ajudando a edificar as bases de seu próprio destino naquela nova existência física. Isso me faz pensar. Então a gente recebe um corpo com características herdadas, claro, mas não somos prisioneiros dessa herança genética. O destino não está totalmente selado ali nos genes. Exatamente essa a proposta. A hereditariedade é vista como relativa, mas compulsória. Relativa, mas compulsória? Como assim? Compulsória porque ela fornece o corpo físico necessário para aquela encarnação, de acordo com as necessidades, com os méritos daquele espírito. Não dá para simplesmente escolher outro corpo ou mudar o plano de serviço fundamental. Entendi. A base vem pronta para aquela necessidade específica. Isso, mas é relativa porque a nossa conduta, as nossas escolhas, se a gente vive de forma feliz ou infeliz, no sentido de construtiva ou destrutiva, isso pode acentuar ou esbater a coloração dos programas que guiam a vida. Acentuar ou esbater, através dos bióforos, imagino. Exato. Os bióforos refletiriam essas escolhas entre bem e mal, o nosso estado mental e moral, modulando a expressão genética. Colocam uma responsabilidade enorme na nossa mão, Uma responsabilidade imensa mesmo? A forma como a gente vive impacta a nossa biologia, então, segundo essa visão? E tem mais. O texto sugere que, com a evolução, o espírito pode até alterar disposições hereditárias. Sim, ele menciona isso. Que a criatura mais evoluída, com merecimento, claro, adquire o direito de alterar certos fundamentos da hereditariedade.
alterar a própria base genética. Dentro de limites justos, né? E com auxílio do que o livro chama de organizadores do progresso, ou agentes magnéticos, eles poderiam atuar na permuta de cromossomos, por exemplo. Interessante. Se a gente conecta isso tudo, a hereditariedade não é algo estático, é um mecanismo dinâmico que serve à evolução contínua do espírito. Então, para a gente amarrar isso, o que André Luiz propõe, no fundo, é que a hereditariedade não é um cadeado, um destino fechado. É mais como um campo de jogo. Um campo de interação constante. Isso. Interação entre nossa herança biológica, nossa essência espiritual, nossas escolhas e a nossa evolução. É uma perspectiva onde a genética dá um instrumento, o violino, digamos assim. Mas é o espírito, através dos seus pensamentos, sentimentos, ações, que se refletem lá nos bióforos e chegam nos genes, que empacam a melodia da existência física, modula como esse instrumento vai soar. Fica então uma reflexão, né? Se esses estados mentais podem mesmo influenciar a expressão genética, como sugerido aqui com os bióforos, quais seriam as implicações disso no nosso dia a dia? Implicações sutis, talvez, mas profundas. Nos nossos pensamentos, nas nossas intenções diárias, não só para o nosso bem-estar físico, mas para a nossa trajetória evolutiva como um todo. Algo para se pensar.